Olá, pessoal. Vamos discutir um pouco sobre um trabalho da disciplina de História da Igreja 2, sobre imigração e sobre o segundo grande avivamento nos Estados Unidos. Me chamo Daniel Souza e esse é o trabalho para a disciplina do professor Rafael Oliveira, História da Igreja 2. Então, basicamente, o que foi que promoveu essa imigração para os Estados Unidos? Primeiramente, uma crise muito forte na Europa. A Europa, a Europa sempre teve muitos conflitos. Conflitos pequenos, muito bem regionais, outros conflitos maiores. A verdade é que essa paz que existe na Europa que nós vemos hoje, ela é uma paz que só veio após a Segunda Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra, até século XX, então sempre estavam havendo conflitos entre nações ali, conflitos pequenos, outros maiores. E no século XVI, XVII, ocorreram muitos conflitos, dentre eles as guerras napoleônicas. Durante muitos anos, Napoleão esteve envolvido em guerras, que envolveram duas coalizões, as quais envolveram o Sacro Império Romano, Portugal, Espanha, Holanda, Grã-Bretanha, Áustria, Rússia e até o Império Otomano. Até que em 1799, Napoleão se torna imperador através de um golpe militar na França e consegue muitos territórios. E isso perturba toda a Europa, essas guerras napoleônicas, que força muitos cidadãos a buscarem abrigo na América do Norte, nos Estados Unidos, buscar reconstruir sua vida nos Estados Unidos. Era diferente do que acontecia aqui no Brasil. O pessoal vinha aqui para explorar, é uma colônia de exploração. O pessoal que ia para os Estados Unidos normalmente é para residir, realmente para ficar, para reconstruir a vida. Então, essas guerras napoleônicas e outros conflitos menores da Europa impulsionaram muita gente para procurar os Estados Unidos. Em 1846, na verdade, pouco antes começou, né, uma grande fome na Irlanda. E o que foi essa fome da Irlanda? A Irlanda, desde o século XVI, desde o final do século XVI, ela dependia muito de um produto que servia tanto para alimentação como para o comércio, para animais e tudo mais, que era a batata. O solo da Irlanda era muito bom para a plantação de batata, para o cultivo de batatas. Sendo que havia pouca variabilidade genética nessas batatas. E então veio uma grande praga e prejudicou toda a safra. E não foi uma safra só, foram anos com a safra prejudicada. Isso prejudicou o comércio, prejudicou a alimentação, e foi assim, foi um desastre para a Irlanda. E muita gente saiu de lá também rumo aos Estados Unidos, buscando uma nova vida, né? Reconstruir a vida. Essa figurinha que aparece nesse slide é justamente a comunidade de Efrata, que aparece no livro da gente também, no livro de História da Igreja, e que foi uma das comunidades que foi fundada justamente nesse período. Né? Muita coisa aconteceu no estado da Pensilvânia, né? Foi um estado bem importante nessa questão da imigração. Só que o que acontece? Quando esses irlandeses chegavam, não só irlandeses, mas escoceses, majoritariamente ingleses, mas espanhóis, portugueses, austríacos, todos eles chegavam nos Estados Unidos, eles começaram a ter uma certa crise de identidade cultural, porque eles queriam trazer a sua cultura para cá, para a América, no caso para os Estados Unidos. E isso começou a afetar as igrejas, porque ao mesmo tempo que você chegava com missionários, que as pessoas vinham fazer missões, proliferar o evangelho, proliferar a fé protestante e a fé católica também, muita gente que veio da Irlanda veio trazendo a fé católica, eles queriam trazer o máximo de identidade com eles, eles não queriam muita mistura. Né? O pessoal da Irlanda não queria estar submisso a um pároco alemão, por exemplo. E isso começou a trazer sérios problemas para a igreja. E não somente isso. A imigração foi tão forte que até alguns grupos, como a Ku Klux Klan, surgiram justamente com sentimentos de extrema-direita, supremacia branca, anticatólica. Isso é um ponto problemático, porque eles tinham um viés protestante, pelo menos no nome, antissemita e anti-imigração. Foram três clãs. E o primeiro surgiu mais ou menos nessa época, em 1860 e acabou em 1870. Surgiram no sul dos Estados Unidos. Uma página negra também da história. E o estado da Pensilvânia foi muito importante
nesse momento de tanta imigração, de tantos imigrantes chegando. Claro, chegaram em todas as regiões e foram entrando dos Estados Unidos rumo ao oeste, mas a Pensilvânia ela tem um papel de destaque nesse momento. Notem aí que o estado da Pensilvânia é hoje moderno à esquerda, à direita, aliás, e à esquerda na época da colonização. Uma polêmica que houve muito forte foi com o Papa Pio IX, que escreveu uma encíclica chamada Quanta Cura. E nessa Quanta Cura ele listava 80 erros daquele tempo. Sendo que esses erros, entre aspas, eles faziam parte exatamente do que seria a Constituição norte-americana, os fundamentos da Constituição norte-americana. E isso foi um problema. Isso foi um problema grave para a Igreja Católica naqueles tempos. Tanto que a Igreja Católica americana ela é bem diferente, assim, bem diferente em alguns aspectos, né? Tem muitas particularidades com relação à Igreja Romana, justamente pelo estilo de vida americano. O protestantismo foi muito forte durante o processo de colonização norte-americana, especialmente batistas, que eu vou falar agora na segunda parte, que é sobre o grande avivamento. Então, o que foi esse segundo grande avivamento? Para entender o que foi esse segundo, a gente tem que entender o que foi o primeiro. O que é um avivamento, de maneira geral? Quando você tem um avivamento, que é a descida do Espírito Santo, conversão em massa, o que você espera? Você espera um retorno às Escrituras, mais leitura bíblica, mais jejum, mais oração, cultos mais frequentados, mais serviço, que é o que mais importa na igreja. Infelizmente, às vezes a gente fica muito, não, tem que ser do louvor, não, tem que pregar, mas às vezes você precisa de alguém para estar na porta, alguém para colocar álcool em gel, alguém para acender a luz do templo e fechar as janelas, sabe? Alguém para lavar o banheiro, alguém para fazer esse tipo de trabalho. E muitas vezes são tidos como trabalhos menores, mas na verdade a estrutura de uma igreja só funciona se todos estiverem de fato engajados e todos fizerem um pouquinho ali, cada um com uma parte. E o que se espera de avivamento é que as pessoas entendam isso e trabalhem na obra, fiquem mais engajados e missões. O fruto principal são missões. As pessoas terem realmente interesse em sair de sua terra, sair de sua morada, para ir fazer missões, levar a palavra aos perdidos, levar em outros continentes, ou mesmo em outros locais do seu próprio país, ou mesmo na sua cidade. Você entender que você é um missionário. Então, espalhar a palavra. É isso que nós esperamos. E, como consequência do primeiro grande avivamento, foi fundada a Sociedade Bíblica Norte-Americana, em 1816, a Junta Americanas e Comissionados para Missões Estrangeiras, em 1810, a Sociedade Colonizadora também foi fruto, que era para combater justamente a escravatura, nos Estados do Sul, principalmente, e a Sociedade Americana para a Promoção da Temperança, em 1826, que visava a temperança relacionada ao consumo de álcool, né, que isso era um problema na sociedade americana e houve esse combate, né, essa busca pela temperança, esse combate ao consumo excessivo de bebida alcoólica. Tanto que houve um tempo que a bebida alcoólica teve que ser contrabandeada, o comércio legal não existia. E aí a máfia teve altos lucros, comércio contrabandeado, contrabando, enfim. Mas o fato é que foram bons frutos. O segundo grande avivamento também fortaleceu toda essa estrutura, mas ele teve um outro viés. O primeiro tinha um aspecto mais intelectualizado, era para pessoas mais intelectuais, mais instruídas, estavam envolvidas no movimento. O segundo já começa para pessoas menos instruídas. Sendo que esse não é o problema. O evangelho deve atingir a todos. O problema foi como ele foi feito. Houve um evento na cidade de Kenny Ridge, na região de Kenny Ridge, no estado do Kentucky, organizado por um pastor presbiteriano, que ele até agendou o dia e a hora em que ocorreria o avivamento. E aí as pessoas começaram a ter comportamentos estranhos. Rir, latir, latir mesmo, certo? Latir. Comportamentos totalmente estranhos, chorar, rindo, assim. Haviam pessoas se embriagando também, haviam pessoas fazendo outras coisas que não tinham nada a ver com o propósito daquele avivamento.
E esse avivamento durou muitos dias, durou quase uma semana mais ou menos. E muita gente saiu dali convencido de que foi tocado pelo Espírito, que de fato isso é o que o Espírito Santo é, isso é que é a ação do Espírito, estamos fortalecidos, e quando na verdade não. E isso é um pouco polêmico que eu vou dizer, mas eu devo dizer que isso não tem nada a ver com o movimento bíblico, certo? O movimento bíblico que nós esperamos é mais leitura, mais oração, mais engajamento com a obra, mais ódio ao pecado, mais uma busca por uma vida mais simples e uma busca por uma vida mais correta, isto que a ostentação também é pecado. Então deveriam buscar, e claro, dentro do equilíbrio, né? Tudo buscando o equilíbrio, a justa medida. É a maior busca que o cristão tem aqui na sobrevivência aqui na Terra. E não foi isso que aconteceu com esse segundo grande avivamento, né? Durante esse avivamento de Kenny Reed. Sendo que a própria igreja presbiteriana, e eu falo isso como presbiteriano que sou, de ala tradicional, ela não admite esse tipo de comportamento. Tanto que esse pastor não ficou bem visto. E a própria igreja presbiteriana, eu não sei como é que funcionava nos Estados Unidos, eu estou me baseando pela IPB aqui, mas nos Estados Unidos ela disse, olha, nós não temos nada a ver com isso, certo? Esse comportamento aí é contrário à doutrina presbiteriana. Então esse pastor, eu não sei se ele foi excluído, não sei qual o destino dele, mas eles não seguiram com isso. Mas pastores metodistas e batistas, eles adentraram nesse movimento, vestiram essa camisa e seguiram à frente. Um problema que sempre houve em todo lugar, e eu falo com relação principalmente à minha região aqui onde eu resido, é a falta de pastores. Bons pastores, pastores instruídos. E o que acontece? Naquela região, naquele tempo não era diferente. Existiam poucos pastores para dar conta de toda a evangelização dos Estados Unidos. Então começaram a colocar leigos para pregar. O que eu também, particularmente, não vejo como um problema. Eu sou um leigo e eventualmente prego, ou pregava, né? Até um tempo atrás. Não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas esse não é o principal problema, porque se você tem um leigo que está de acordo com a sã doutrina, que minimamente conhece a escritura, eu não enxergo como um problema. A grande questão é que a pessoa era escolhida porque, num linguajar bem coloquial, gritava mais. E aí as pessoas entendiam que aquela pessoa tinha uma relação melhor com Deus e a ordenavam pastores. Agora, aí a gente começa a ter problemas sérios. O sujeito era ordenado sem conhecimento teológico, sem conhecimento da doutrina. E, com isso, o movimento foi crescendo de maneira desordenada. Ele se torna um movimento anti-intelectual. As pessoas começam a acreditar que a verdadeira manifestação do Espírito Santo é você sentir coisas de dentro, coisas, sei lá, eu não sei definir, de verdade, não sei. Sensações estranhas. Quando, na verdade, quando você vai ler a escritura, você vê justamente a busca pelo equilíbrio, pela temperança, pela sobriedade e pela busca nas escrituras de mais conhecimento. E não por comportamentos estranhos, minimamente falando. Mas esse movimento ganhou muita força, principalmente entre batistas e metodistas. Não à toa, a Igreja Batista é muito forte nos Estados Unidos e a Igreja Presbiteriana acabou perdendo muito espaço. Né? Perdendo muito espaço, não, deixou de ganhar muito espaço justamente porque não quis adentrar a essas questões. Assim também como os luteranos, os próprios episcopais e os próprios católicos também não seguiram por esse caminho. Faltou mencionar que esses avivamentos aconteciam ao ar livre, ou seja, muita gente envolvida. E este Kenny Reed havia um detalhe interessante, que era que a cidade era muito pacata, uma cidade pequena. Então não havia muitos eventos na cidade. Então quando o referido pastor presbiteriano ele marca esse evento, é meio como um evento social. Então, as pessoas vão para ver o que está acontecendo, saem, sem saber muito por que estão indo, o que estão buscando. O fato é que não sei dizer o quanto de cristianismo havia nesse movimento. Devo dizer que sem escritura
sem oração, sem jejum, eu não acredito numa manifestação do Espírito Santo. Eu acredito que ele pode agir de fato para resolver problemas pontuais. Assim como ele cura o cristão, ele cura o ímpio. Assim como ele abre a porta de emprego para o cristão, ele abre a porta de emprego para o ímpio. Essa graça que ele derrama a todos, indefinidamente. Mas a graça salvífica, a manifestação de fato, a visita do Espírito Santo às pessoas, ela deve ser acompanhada de frutos. Frutos de equilíbrio, frutos de mudança de fato de vida. E ao longo desse momento a gente vê grupos até como grupos extremistas como o Ku Klux Klan, que levantam a bandeira protestante, mas que de protestantismo não tem nada. Bom, basicamente é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos por assistirem. Considere inscrever-se no canal, curta, compartilhe o vídeo e até a próxima.